ligar para todos eles. Vai, assim, nada, tem sim. É ruim. Ah, eu sei que é ele. Não é aquele que passa da Coca-Cola, né? Não é? É. Que ele é. Bom dia. Bom dia. Pessoal, é com muito orgulho, né, que eu trago aqui para vocês o Rogério, né? Rogério é jogador de futebol, ele joga um futebol especial, ele é uma pessoa também muito especial, tá? Então, a gente está aqui para dar um testemunho de vida, um testemunho do que é a pessoa superar dificuldades, né? E o Rogério, eu conheci ele há um mês, fiquei encantado com o vigor dele, com a animação, com o gosto pela vida, tá certo? Apesar das rasteiras que a vida deu nele, ele soube passar por tudo isso, e ele vai dar um pedacinho dessa contribuição para a gente, para que a gente possa ver que às vezes a gente tem algumas dificuldades e que a gente pensa que isso é a pior coisa do mundo, quando na realidade tem coisas muito piores, né? E que a gente pode superar tudo isso. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, meu amigo Plínio aqui que veio também prestigiar essa palestra aqui do Rogério, tá certo? Então, Rogério, eu vou passar o microfone para você poder fazer a sua apresentação e iniciar. Bom dia, gente. Bom dia. E sábado, quase 9 horas da manhã. Estão com sono, né, gente? Bom dia, gente. Bom dia. Ah, sim, pensei que estavam com sono, olha. Gente, como o senhor Avelar falou, meu nome é Rogério. E, em primeiro lugar, agradecer o convite que ele me fez para não fazer uma palestra. Às vezes o pessoal fala palestra, dá logo vontade de dormir no plano de palestra. E se vocês dormirem é complicado, porque eu nem vou ver que vocês estão dormindo. Agora se roncar também, qualquer ronquinho eu tô ligado. Tô ligado, né? Tô ligado. Qualquer ronquinho, roncou, tô ouvindo. Mas, gente, é um bate-papo. A gente vem pra cá para ter um bate-papo com vocês. E mais especificamente, eu venho compartilhar um pouco da minha história de vida. Aí alguém pode perguntar, danado, quer saber da história da tua vida? Vai ter tanta coisa. Mas a gente compartilha no seguinte sentido, de que a gente, na vida da gente, a gente passa por momentos bons, por momentos ruins, e que na hora desses momentos a gente tem que perceber algumas coisas. Primeiro, a presença de um ser que é superior, que ele quem comanda a nossa vida, que ele que dá o destino, que é Deus. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que se não fosse ele, a gente não estaria aqui. E nós temos que levar em conta aí outros aspectos. A nossa força de vontade, a nossa determinação, as nossas fraquezas, porque todos nós temos coisas boas e coisas ruins dentro do nosso ser. Nós não somos perfeitos, nós temos erros, nós temos acertos. Então, eu venho compartilhar um pouco da minha história para relatar um pouco disso. Um pouco das dificuldades que a gente enfrenta, um pouco de como a gente enfrentou essas dificuldades e fez com que elas nem fossem tão difíceis assim. E como Deus é presente nesse tipo de situação. Então, para a gente fazer um histórico, para a gente fazer um relato, a gente tem que começar lá do iniciozinho, né? Tem que começar lá do iniciozinho.
E antes de qualquer coisa, antes de eu começar, como eu disse que é um bate-papo, no decorrer da conversa, quando eu for falando, eu falo um bocado, eu sou meio conversador. Tiver algum questionamento, quiser perguntar alguma coisa, não se acabou não, fica à vontade, é um bate-papo, não é palestra. Então é um bate-papo, quiser perguntar alguma coisa, vão ficando à vontade, meu Deus vai dizer Rogério tal, diz o nome, e meu nome é fulano, e pergunta aí, não tem besteira não. Também se eu não souber responder, eu não me encabo não, digo, isso aí eu não sei o que é. Mas geralmente vocês vão perguntar alguma coisa, a gente está dentro do assunto, é possível que eu saiba. Mas também, pronto, eu vou tomar um golinho d'água aqui, porque para tirar o gol. Não é ressaca não, não bebo. Obrigado. Já bebo. Logo avisando que eu acabei chegando no sábado de manhã, pedindo água, o povo já diz logo, o negócio é sério. Foi carne de charque engarrafada, mas não foi não. Então, gente, para a gente começar do início, eu vou puxar para o iniciozinho da minha vida mesmo, até antes de eu nascer. Meus pais são de uma cidadezinha aqui perto, nasceram em Serra Branca, mais ou menos a 100 quilômetros daqui, mais ou menos por aí. E lá eles se conheceram, se casaram e fizeram uma coisa que muita gente, talvez que vocês conhecem, fizeram, principalmente. Hoje em dia ainda se faz, mas se faz bem menos do que se fazia antigamente. Para conseguir um emprego, para conseguir alguma coisa, a gente ia para fora da cidade, a gente ia para o sudeste do país, ia para São Paulo, ia para o Rio, ia para esses campos. E meus pais, quando se casaram, foram morar em São Paulo. Meu pai já conhecia, já tinha mais experiência. Minha mãe não. Aí chegando lá, pensa no povo apressadinho, encomendaram logo eu, né? Caprichado, foi logo. Então chegando em São Paulo, encomendaram. E depois de 9 meses, se viu o resultado. Então, ao nascer, tudo belezinha, aquele tudo tranquilo. Veio do hospital, aquele negócio todo. E depois de algum tempo, alguns dias, aí começaram aquelas brincadeirinhas para menino, cheguei, meu bebê, sei o que, aquele negócio todo. E começaram, passavam um brinquedinho na minha frente, passavam uma luzinha, e eu não dava nem moral, né? O povo, esse bicho é antipático, pensa no bicho abusado. Ele faz de toda muganga na frente dele, ele nem tchum, nem tchá, aquele negócio todo. Que guri chato danado. E aí foi. Até que uma pessoa próxima, acho que era vizinha, alguma coisa, chegou pra minha mãe e disse, acho que esse menino é cego. Rapaz, pensa não é que minha mãe pegou? Que cego, não sei o que, conversa pai, bebê, pai, aquele negócio. Foi a primeira que desconfiou. Mas, isso é uma médica boa, né? Desenrolou logo no meio de campo. Porque em São Paulo, minha mãe conheceu São Paulo por causa de mim, porque andou num monte de médico para descobrir o que era. E exame para lá, exame para cá, e não descobria nada, ia num médico, ia outro. Aí depois de muitos especialistas, muitos médicos em São Paulo passou, aí chegou-se ao diagnóstico. Aí o médico chamou minha mãe e disse, olha, eu tenho 2 notícias para lhe dar. Eu disse, eu tenho uma boa e uma ruim. Qual é que a senhora quer primeiro? Ela já foi desanimando, né? Uma boa e uma ruim, o cara já fica com medo, né? O cara não pensa nem na boa, só pensa na ruim. Disse, diga logo a ruim. Disse, olha, nos exames aqui, tem dizendo que seu filho é deficiente visual, é cego, não enxerga nada por nenhum dos 2 olhos. E até hoje, naquele tempo e até hoje também, não há nada que possa fazê-lo enxergar, porque a atrofia de nervo óptico, e atrofia de nervo óptico não tem transplante, é o nervo do olho que é morto, não tem boquinha não, bailou mesmo. Aí minha mãe bem triste, né, depois disso, eu falei, e qual é a notícia boa? Depois disso, eu disse, não, mais cego do que isso também não tem pra onde ficar não, duvido. Fica não tem, pode dar cachorro em 17, como deu Maduro, não fica não tem como.
Essa parte aí é brincadeira, que se o médico tivesse dito isso, minha mãe falava no pescoço dele na hora, né? Essa parte aqui é só pra gente descontrair um pouquinho. Ele disse a primeira parte, essa outra, se ele dissesse, eu digo isso à minha mãe, ela pega ela, eu disse, ele não era doido de dizer isso não. Ele tinha matado. Eu arrancava o pescoço dele, eu digo, ô baixinha brava. Mas assim começa. Assim começa o histórico, que eu digo, onde começa a entrar a presença de Deus na minha vida. Vocês podem dizer, mas vai entrar a presença de Deus logo quando o cara não está vendo nada de Deus. Exatamente, mas Deus você sente, você, né, é diferente. A paradinha é um pouco diferente. Mas aí eu digo que eu começo a perceber, hoje, lógico, que foi ali que Deus começou a entrar na minha vida. Aí vocês dizem, como assim? Eu digo, através da minha família. Porque quando se descobre que você tem um filho deficiente na família, hoje já tem muito esclarecimento sobre isso, já tem muita coisa que passa na televisão, não sei. Mas naquele tempo, assim, não tinha tanta coisa não. O preconceito ainda existe hoje, mas antigamente era muito maior. Mas aí eu dou graças a Deus por quê? Porque minha família começou a minha criação me tratando como uma criança normal. Não é porque é cego que tem privilégio, porque é cego que pode isso ou pode aquilo, ou porque é cego que a gente vai fazer tudo para ele. Não pode ser assim. Depois disso, eu tive, nasceram os meus 2 irmãos, que enxergam normalmente, e a minha criação junto com a deles foi igual. Quando errava alguma coisa, ia para o castigo, eram direitos iguais, não tem esse negócio. Não tinha esse negócio de eu ficar sentado num local, não me dei um copo d'água, não. Aprende, levanta e vai buscar. Aprende, eu lhe mostro onde é que é, você vai, aprende e vai. Não tem esse negócio. Tem que criar orientando. Isso é a criação orientada. Aí vocês podem dizer, mas e o que é que tem a ver Deus com isso? Tem. A gente conhece, eu conheço particularmente, muitas pessoas com deficiência visual que não tiveram essa sorte. Às vezes pessoas de família rica têm uma pessoa com deficiência na casa e eles escondem para não mostrar para a sociedade. Quantos não acontecem isso? Não, isso aqui é deficiente, não sei o quê. Não tem os mesmos direitos dos outros. Às vezes não dão as oportunidades. E essas oportunidades vão na vida em geral. Então, desde a criação em casa, que a família é nosso primeiro local onde a gente se encontra, onde a gente conhece as pessoas, é na família. Aí depois me deram a oportunidade de ir para a escola. Tem pessoas com deficiência visual que nunca tiveram a oportunidade de ir para a escola porque a família achava que não ia aprender. Como é que danado um cego vai estudar? O povo diz logo assim. Mas a gente não pode pensar assim. Ele pode até não aprender. Tem muitas pessoas que enxergam também que não tiveram a oportunidade de ir para a escola. Todo mundo tem, deveria ter. Nem sempre tem, às vezes seguem outros caminhos, beleza, tudo bem. Mas eu acho que tem que ter a oportunidade. Tem que dar a oportunidade. E eu agradeço muito a Deus pela minha família ter me dado essa oportunidade. Por quê? E a gente, como eu disse, nasci em São Paulo, mas com 6 anos de idade a gente veio para Campina Grande. Foi quase um de volta para a minha terra, porque eles eram de Serra Branca, aí a gente voltou para Campina, ficou bem pertinho, né? E aqui eu fui estudar lá no Instituto dos Cegos. Se alguém aqui já ouviu falar, fica lá no Catolé. E o Instituto dos Cegos hoje ele funciona atendendo quase 200 pessoas com deficiência visual, quase 200 pessoas. Muitas vezes eu digo deficiência visual, não é nem porque, e eu falo cego também, não tem problema nenhum, se não for com sentido de criticar a imagem de ninguém, de querer humilhar ninguém. Cego, eu sou cego, porque deficiente visual, só para explicar, deficiente visual é aquele que tem um problema na visão. Aí existe a deficiência visual parcial. Vamos dizer, se você tem um problema no olho, você enxerga só para um olho, você é deficiente visual. Só que você não é cego. E se você é deficiente visual, você não vê nada por nenhum olho, você é cego. Você é deficiente visual com perda total, então você é cego. Não tem problema nenhum de dizer que eu sou cego. Então, só que antes de eu ser cego, eu sou Rogério. Isso não é para dizer, lá vai a pessoa me conhecer e dizer, não, lá vai aquele cego. Não, meu nome não é Rogério.
Antes de ser cego, antes de ser deficiente, antes de ser qualquer coisa, eu sou Rogério. Eu sou uma pessoa que tenho erros e acertos, tenho qualidades e defeitos igual a qualquer outro. Então, eu vim para o Instituto dos Cegos. E no Instituto dos Cegos, eu conheci, lógico, outras pessoas com a mesma deficiência, que têm um aprendizado. E lá eu comecei a aprender a ler, a escrever, que é no método Braille, é no método diferente de vocês. Através de uns pontinhos, a gente lê com as mãos. Por isso que às vezes a gente não vê não, né? Só vê pegando. Isso dá pano para muita conversa. Isso dá resenha demais, né? Vocês não imaginam. Ou imaginam, né? Ou imaginam. Mas que dá muito pano para mão. Mas também não é mentira. É verdade. Eu vou mentir trabalhando com a verdade. Então eu aprendi o método Braille, onde eu aprimorei muito meu tato. Aprendi a ler, né? Gente, eu estou falando em estudar, vocês sabem que esse povo é danado. Mas, e aí fui. E lá eu estudei até, antigamente chamava quarta série, não sei nem como é hoje, terceiro ano, mudou tanta coisa. Quinto ano. Quinto ano, mudou, olha, muito bem. Mudou muito essa nomenclatura. Aí, a partir daí, eu fui estudar num colégio de ensino regular. Colégio onde estudam todas as pessoas que enxergam normalmente, sem nenhum problema. E aí eu fui, estudei no extinto Santa Bernadette, que era lá na Palmeira, que eu moro no Monte Santo. Estudei lá. Minha irmã estudava lá também, a gente estudou junto, um bom tempo. Aí de lá fui para o Estadual da Prata. O Estadual da Prata já não precisa dizer onde é, né? E nem ele está extinto, ainda funciona. E daí eu segui minha vida para a universidade. E isso através do método Braille que eu aprendi. Aí você diz, como é que você estudava? Não disse, tanta coisa e tal. Através do método Braille, através de você estudando, tinha alguém para gravar os textos, lia os textos e gravava, eu ia ouvindo. Antigamente era fita cassete, hoje está bom, hoje a gente usa o computador tranquilamente. Hoje é bem mais fácil. Mas era assim. E aí eu tenho a felicidade. E que digo não para ninguém, jamais quando eu participo de uma situação como essa, eu quero vir para cá para conversar, para sair daqui e ninguém está dizendo, não, rapaz, aquele bicho é não sei o que, ou não é desenrolar. Aí eu venho para mostrar que as coisas são possíveis de ser alcançadas por todos nós. E que a gente tem uma mola mestra para nos guiar, para nos direcionar, que é Deus. Eu não posso deixar nunca de enfatizar que Deus me permitiu ter essa condição de chegar à universidade e hoje de dizer que eu tenho 2 cursos superiores concluídos. Graças a Deus, eu concluí pedagogia na UEPB e concluí gestão em tecnologia da informação, que foi um curso à distância. Então, isso não é para estar contando vantagem nem para nada. Eu chego e digo só para mostrar. E para que vocês, para que alguém que não tem esse conhecimento, que ninguém é obrigado a ter o conhecimento. A gente só tem o conhecimento de alguma coisa se alguém diz a gente também. A gente não é obrigado. Para saberem que quando vocês encontrarem outras pessoas com a deficiência, que elas podem também. Elas podem. Vocês vão ver uma pessoa que deve ser visual. Muitas vezes alguém vem e já fala, ó, isso é desmanteiro. Porque você está falando de algo primeiro que você nem conhece. É o preconceito. Se a gente for explicar o que é a palavra preconceito, preconceito é um conceito que você faz antes de conhecer. Você diz que o seu amigo que está aí do seu lado é uma pessoa chata antes de você conhecer. Não, eu conheço só pela cara. Sabe, conversa, tem lá escrito chato? Não tem, gente. Às vezes a pessoa até às vezes a gente acerta, né? Mas nem sempre. Tem muito, vocês podem ver que deve ter exemplo na vida de alguns de vocês, de alguém que vocês, quando conhecerem, essa pessoa deve ser gente muito ruim, e depois você vira um amigo dessa pessoa. É a mesma coisa no caso da pessoa com deficiência. Você olha e você acha que aquela pessoa é um coitado, não sei o quê, e depois você vai ver que não é bem assim. A deficiência traz uma limitação? Traz. Sem dúvida.
Mas essa limitação não impede, essa limitação não me impede de estudar, não me impede de trabalhar, não me impede de jogar futebol, não me impede de namorar, não me impede de nada, não me impede de ir para o meu trabalho de ônibus, ou de mototáxi, ou de qualquer coisa que seja. Mas aí é que está. Envolveu todas essas situações que eu falei. A presença de Deus, a minha vontade de querer fazer essas coisas, a ajuda das pessoas também, a determinação e o saber e o acreditar que é possível. Aí vocês podem perguntar, mas você já passou por algum tipo de discriminação? Já, lógico. A sociedade é assim mesmo. Infelizmente já. Queria ter passado? Não. Mas e daí? Eu vou morrer porque eu passei por isso? Não. Quando Deus quiser, ele leva a gente. Eu não vou ficar me aperreando ninguém para ir logo, não. Não é assim não. E eu posso citar algumas situações que a gente passa de discriminação na vida, sim. Não tem problema nenhum. Eu mesmo, quando... Eu sempre gostei de esporte. Eu gosto muito de esporte. Eu jogo bola, eu acompanho futebol, escuto futebol no rádio, pela televisão, pela internet. E eu, danado for, eu sou meio doido por esporte. Então, gosto muito de futebol, acompanho outros esportes também, mas gosto muito de futebol. E uma dessas vezes, que é até engraçado, acho que eu tinha o quê? 11 para 12 anos, sei lá. Aí um amigo meu, professor de natação, disse: aí, quer fazer natação não? Toca uma turma aí. Aí, dá certo? Eu disse: dá, vamos embora. Bora. Eu comecei a fazer devagarinho, né? Por ali, braçadinha para lá, pernadinha para cá. Um calor danado, é bom para na piscina. E aí, só que com pouco tempo, esse professor teve que viajar e não ia, arrumou um outro emprego e tal, foi para outro canto. E aí a turma dele fechou. Aí ele disse: não, mas tu procura Aí disse o nome do clube, procura o nome do clube lá, que lá dá certo para você se matricular. E beleza. Isso aconteceu, isso eu fui, né? Cheguei lá, eu disse: e aí, Paulo de natação? Não, o professor está lá. Ele, quem está fazendo a matrícula do pessoal, já está lá perto da piscina. Eu digo: beleza. Vamos lá. Uma fila de gente danada para se matricular, e essa turma aqui tá boa. Aí quando eu cheguei, o professor falei: quem é que tá fazendo aí? E como é teu nome? Eu disse: aí disse, Rogério, disse: tu veio para cá para quê? Eu digo: essa galera tá aqui para quê? Aí ele disse: não, para se matricular, para a turma de natação. Eu digo: eu vim fazer a mesma coisa, né? Não tem outra coisa para fazer ali, né? Só tinha isso. Ele disse: mas você vai ter aula de natação? Eu digo: eu quero nem. Se eu não posso dar aula a você, não. Eu disse: por quê? É proibido? Eu quero que tenha. Eu sempre fui abusado. Eu sou o cabo de uma resposta meio tolerância zero, tá ligado? E quando o cabo é guri, é que é abusado mesmo, né? Aí ele fez: eu não posso dar aula a você, não. Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque você não vê, e aí vai que aconteça alguma coisa com você dentro da piscina. Eu digo: que professor Bebeto, tu quer já ensinar já quem já sabe nadar, é? Só assim não precisa do professor para ensinar quem já sabe. Disse: não, mas porque você não enxerga. Eu digo: sim, mas o cabo nada com as pernas e com os braços, né? Com os olhos. Inclusive, se vocês já viram aí nas Paralimpíadas, tem gente que faltando braço, faltando perna e nada. Que aí eu acho fantástico, realmente. Mas o cabo disse que não queria dar aula a mim, porque eu não enxergava. Eu digo: meu amigo, o cabo nada com os olhos, não. Só se for com os olhos é outra música que tinha nas outras. Pelo amor de Deus. E foi confusão. Eu digo aqui, a gente foi engraçado, mas foi confusão. E moído vai, moído vem. E ele disse que não dava aula para mim. Graças a Deus ele arrumou outra coisa para fazer. Hoje nem professor de natação ele é mais, porque ele mostrou que era incompetente. Porém, aí é que a gente tem que entender como o preconceito é complicado e como a discriminação é complicada. Na hora eu esculhambei, foi mal moído. Mas tem gente que poderia ter levado para o outro lado. Poderia ser outra pessoa com deficiência que tivesse um pensamento diferente. Dizer: mas rapaz, eu sou cego e o professor não quis dar aula a mim. E aí ele fosse se retrair. Ele fosse achar que o problema estava nele, não no professor. E aí? Isso, às vezes, numa criança, num adolescente, isso pode causar um problema de autoestima muito grande. Isso pode causar uma depressão. Isso pode causar... As palavras são muito fortes.
A gente às vezes fala muita coisa que não deveria falar na nossa vida, no nosso dia a dia de trabalho. Às vezes a gente fala alguma coisa que magoa nosso colega de trabalho, e às vezes nem percebe que falou. Independente de qualquer situação, de preconceito ou não, estou falando aqui do dia a dia de trabalho da gente mesmo. Eu trabalho também. E às vezes a gente... Se você quiser sentar... Não, beleza, tá bom. Só que o senhor está torto ali, você não vai meio torto aí, você não está falando ali para orientação espacial, porque só quem está falando sou eu. Mas assim... Tá certinho, pode continuar. Tá bom. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da palavra, do que a gente fala para as pessoas. Às vezes você diz uma coisa que você nem percebe. Para você falou uma coisa normal. Mas para quem ouviu, aquilo foi dolorido. Então, o que esse professor fez poderia ter sido muito dolorido para mim. Graças a Deus não foi. Eu nem aprendi a nadar, mas também não estou esquentando não. Levei minha vida para outro canto. Não liguei não, mas poderia ter causado trauma. Se poderia. Então a gente tem que ter cuidado. A gente não pode, além da questão do preconceito, independente do preconceito, nas nossas relações do dia a dia, com nossa família, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho, a gente tem que pensar antes de falar. A gente tem que ter cuidado. Porque depois da palavra dita é difícil de você tirar aquilo que você disse. É um pouco mais complicado. Acontece, lógico que a gente tem que trabalhar muito a questão do pedir perdão, obviamente. Mas a gente não pode ficar preso a dizer aquilo que você quer dizer naquela hora, no impulso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Pelo menos é meu entendimento. Com relação a questões também de outro tipo de discriminação, tive um bem sério, que foi com relação ao meu trabalho. Hoje eu trabalho na Caixa Econômica, sou funcionário concursado de lá, mas não foi fácil, o negócio foi um cantão pior antes do eu entrar lá. O negócio foi meio que dele. Mas eu vou explicar direitinho para que não achem que é culpa da empresa, especificamente. Essas coisas acontecem por culpa de pessoas. Porque aqui na empresa do senhor Avelar, ele é o dono da empresa, tal, a pessoa disse qualquer coisa, foi a empresa. Mas foi alguma pessoa daquela empresa, se aconteceu alguma coisa certa ou errada, que fez isso. Porque quem move o mundo são as pessoas. Somos nós que somos capazes ou incapazes de fazer qualquer coisa. A empresa, o prédio sozinho não faz nada não. O CNPJ não faz nada não. Quem faz as coisas somos nós. Quem pode fazer as coisas somos nós. Então eu fiz o concurso da Caixa, né? Escrevi no último dia, não ia nem fazer. Um amigo meu disse, vai, rapaz. Então vou fazer. Peguei e comecei a estudar, né? Tá, estudei. Aí fiz o concurso. Quando menos esperava, chegou o resultado. Saiu o resultado que eu tinha sido aprovado. Ligou, beleza. Não achei ruim não, né? Na época eu não trabalhava. Eu tinha um trabalho voluntário como professor, estava cursando pedagogia e estava estagiando. Aproveitei e foi como um estágio, um trabalho que a gente tinha de dar aula, mas não era remunerado, não recebia para isso. Aí passei no concurso da Caixa, aí beleza. Aí disse que era para ir para o Recife, fazer os exames médicos. Aí eu fui para lá, fez todo tipo de exame, mesmo exame para lá, exame para lá. Foi 2 dias fazendo exame, carreado, tá. Aí disseram, olha, daqui a 30 dias mais ou menos chega o resultado dos exames, mas já disseram até onde eu ia trabalhar, disseram que eu ia trabalhar em Esperança. Beleza. Para minha desagradável surpresa, chegou um telegrama, né, nos 30 dias, certo, né, dizendo que eu não poderia assumir na Caixa porque tinha sido eliminado nos exames médicos. Aí eu tive medo. Eliminado nos exames médicos, e pronto, estou com o pé na cova. Estava eliminado nos exames médicos, a casa caiu do meu lado. É a última viagem desse soldado, ferrou. Mas isso por que eu disse isso? Porque concurso público, para concursos públicos, existe uma lei que 5% das vagas é para pessoas com deficiência. Aí pode ser deficiência visual, física, auditiva, seja ela
Desde que seja compatível com o trabalho, não tem problema. Lógico que eu não posso fazer um concurso para motorista, aí não tem vaga nenhuma. Mas assim, desde que seja compatível com a função, você tem direito a esses 5% dessas vagas. E o pessoal lá do concurso já sabia que eu era deficiente visual, que eu tinha mandado lá, tudo. Disse que eu tinha sido eliminado dos exames médicos, eu disse, pronto. A casa caiu pro meu lado. E eu fiquei nervoso, né? Fiquei aperreado e ligava para um canto, ligava para outro. Passei uma semana tentando ligar e não conseguia falar com ninguém. Até que um dia eu consegui falar com o médico. Eu perguntei, eu disse, o que é que eu tenho? O que é que danado aconteceu aí que eu fui eliminado dos exames médicos? Aí, para minha surpresa também, o médico disse, não, você foi eliminado por conta da sua deficiência visual. Ao mesmo tempo que eu tive um alívio que o pé saiu lá da cova, eu fiquei muito indignado. Obviamente. Como é que eu posso ser eliminado num concurso porque eu sou deficiente visual, sendo que tinha vagas para pessoas com deficiência e o cargo era compatível com minha deficiência, não tinha problema nenhum. E aí foi moído. Aí tive que entrar na justiça, tinha pouca orientação com relação a esse tipo de coisa, tinha que entrar na justiça. Acabei entrando pela defensoria pública, não tinha nem, também não trabalhava, para pagar advogado era mais complicado. Mas entrei pela defensoria pública e, mais uma vez eu digo, Deus presente na minha vida, bem presente. Porque as pessoas dizem, quando Deus fecha a porta, Ele abre uma janela. Imagina, Ele abre outra porta mesmo, abre outra porta e o cara vai e passa por ela. Enquanto estava na justiça, esse moído, eu consegui passar em 2 concursos de prefeituras aqui, em Alcantil e em Esperança. Em um eu ia para Esperança, e na outra de Alcantil eu fiquei à disposição aqui do Instituto dos Cegos, porque como tinha alunos de Alcantil aqui, eu já trabalhava com eles. Então eu ia para a Esperança de manhã e voltava para o Instituto de tarde. Pegava minha bengalinha aqui. Para vocês que ficam curiosos como é que armava e me mandava no meio do mundo. Soltava aqui. Aí as pessoas perguntam, mas o que ela diz? Não, ela não fala não, tem boca. Ela serve para quando eu vou batendo aqui, se tiver alguma coisa na minha frente, ela vai bater. Ela vai bater primeiro do que eu, né? Agora só ela não bate quando é aqueles orelhão, o cabo passa embaixo e mete a testa. Ou então, às vezes aqueles caminhõezinhos também, ela entra embaixo, o cabo mete os peitos, mete o queijo, né? Às vezes o cabo dá uma sobrada, aí faz parte. Dá pra matar não, nunca vi ninguém morrer disso não. O cabo morre se o caminhão vier e bater no cabo, mas o cabo bater no caminhão não morre não. Então, só pra mostrar como é que a gente se locomove, como é que a bengalinha, pra onde eu vou tem que levar, porque eu vou com uma pessoa, vai com o cabo me solta no meio do caminho, eu digo, volta, chegou, vamos embora. Então, ia pra Esperança, voltava pro Instituto e trabalhava. E depois de um bom período na justiça, chegou a informação que eu tinha ganho a causa. E hoje eu estou na Caixa Econômica. E por que eu disse que não foi a Caixa que eliminou e foi uma pessoa? Porque isso simplesmente foi o médico do trabalho que me eliminou. O médico. As outras pessoas da Caixa lá, de direção, nem disso estão sabendo, nem disso sabia. E esse médico danado foi tão... Bicho sem futuro, né? Não dizer nada, tá? Dentro do público, assim. Eu ficava à vontade de dizer que ele, depois que a justiça me deu o direito de trabalhar na Caixa, que eu comecei a trabalhar, o cabo ficou morrendo. Porque teve reuniões com a equipe multidisciplinar, que sempre tem quando entra uma pessoa com deficiência na empresa. E ele ainda ficava moendo, ainda era do contra. Diz, não, ele não vai ter condições de produzir nada aqui e tal. Mas isso, Deus sabe o que faz. Depois ele ainda tentou eliminar uma outra pessoa com deficiência visual no Recife, acabou entrou na justiça, ganhou também, ele pediu demissão, graças a Deus, não livramos, né? Mas assim, pra gente ver como é o ser humano. Ele colocou uma coisa na cabeça, que no início foi por preconceito. Mas depois ele viu que perdeu na justiça, parece que já virou birra, já virou pirraça. Então ele queria fazer simplesmente para prejudicar uma pessoa. Então, assim, é lamentável que a gente tem que passar por esse tipo de situação. Mas a vida é assim. Hoje eu estou na Caixa, me dou muito bem com todas as pessoas que eu trabalho. Dou muito bem, graças a Deus, tenho respeito de todos eles. Faço meu trabalho tranquilamente.
a gente trabalha utilizando um computador. Aí vocês dizem, mas rapaz, como é que você mexe no computador? Sempre tem curiosidade. Vocês não perguntam, eu mesmo pergunto e respondo. É igual, eu tô igual mulher. Disseram que mulher, ela pergunta, ela mesmo responde e ainda fica com raiva. Ela pode pedir, né? Mas como vocês não estão perguntando, eu pergunto. Eu mesmo pergunto, respondo, eu só não fico com raiva. Só não estou com raiva. A diferença é só... Você não é mulher. Exatamente. A prova está aí, graças a Deus. Que não tá nesse ramo. Viva as mulheres, mas eu deixo na minha. Aí, então é assim. Aí vocês perguntam, como é que uma pessoa cega usa o computador? Hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia ajuda bastante. E o computador, ele tem um programa que ele lê o que aparece na tela. Tudo que aparece na tela tem uma voz lá, dizendo isso, blá, blá, blá. Se eu digitar, ele fala a letra que eu digitei, ele faz tudo. Só para mostrar aqui. Não é um computador, não, é um celular. Mas ele pode fazer a mesma coisa. Peraí, deixa eu só... O microfone não pega. É porque ela fala ali atrás. É que tá no escutar. Hã? Dá mais pra escutar. Tecla fazer. Eu também estou fazendo Menu, tecla 2, menu, janela menu, calendário, tecla 1, Calendário. opções, tecla 2, WhatsApp. Bom, entendeu o que ele falou? Exato. WhatsApp. Não, só para que vocês percebam o que ele está falando. Então, se ele está falando, eu estou ouvindo, não tem problema. Da mesma forma é no computador. E aí a gente mexe, a gente trabalha, faz nossas atividades. Como você está vendo aí, o WhatsApp. No trabalho não, né? No trabalho nem o WhatsApp, nem Facebook, nem... Mas assim, mas é só para que vocês percebam que existe essa possibilidade. Mas muita gente não sabe. Nem é obrigado a saber também. Vocês também não são obrigados a saber disso, não. Vocês não usam, não. Mas assim, o bom de saber é por quê? É porque quando vocês escutarem por aí alguém falando que a pessoa com deficiência não pode fazer nada ou não pode... Isso vale para um aprendizado, para que a gente não, por exemplo, a gente vê uma pessoa numa cadeira de roda, meu Deus, coitado. Você não sabe a vida que ele leva, para estar dizendo que ele é um coitado. Ele tem aquela deficiência, mas Deus pode colocar oportunidade na vida daquela pessoa, para ele ter uma vida muito boa. A gente muitas vezes vai pela aparência. Se passa alguém num carrão, a vida desse cabo aí deve ser filé demais, mas você não sabe se ele passa por problemas familiares, se ele não passa por tantos tipos de problemas que a gente não pode nem, se a gente for relatar aqui, pode ter muita coisa. Você ele é o motorista. Você é também, tem mais essa. Como pensa que o cabo é rico, ele é motorista. E às vezes o motorista tem a vida melhor do que a do dono do carro. Ainda tem mais essa. A gente não pode analisar as coisas simplesmente pela aparência, pelo que a gente está vendo. A gente tem que conhecer as coisas para a gente poder analisar. A gente não deve estar julgando simplesmente porque viu isso, porque viu aquilo, porque fez isso, porque fez aquilo. Que isso a gente leve para a vida da gente. E eu falo isso para vocês, mas isso vale para mim também. Não é porque eu estou falando isso porque eu faço tudo certinho, não. De maneira nenhuma. Outra coisa que as pessoas perguntam. Mas aí, uma coisa não é nem que pergunta, uma coisa que acontece muito. Se um dia eu estiver triste, e uma pessoa que não é meu amigo, pessoa que não é próxima a mim, o que é que ele relaciona? Eu acho que é bem porque ele não enxerga, não. Se um dia eu estiver triste, é porque alguma coisa na minha vida naquele momento não está do jeito que eu queria que tivesse. E eu tenho momentos tristes e momentos felizes, igual vocês. Nem é porque eu sou cego que eu vou estar triste toda a vida, que eu não vou estar... Primeiro que eu não fico triste porque eu sou cego, eu nem me importo.
E segundo, eu não vou estar feliz toda a vida só para mostrar para as pessoas porque eu sou cego, eu tenho que estar feliz toda a vida, porque senão vão ficar pensando que eu estou triste porque eu estou cego, que eu sou cego. Não é isso. Eu tenho momentos bons e momentos ruins na minha vida, igual a vocês têm. A gente não... O problema é que quando a gente vê uma coisa, a gente quer logo adivinhar. A gente tem uma ideia de querer adivinhar. E a gente não deve adivinhar. Eu repito sempre: erros, acertos, qualidades, defeitos. Todos nós temos. E aí? Algumas coisas que precisam ficar na cabeça da gente. Acreditar que tem alguém superior e acreditar em nós mesmos. Nós passamos por fases na vida da gente. Às vezes chega um momento que a gente diz: e agora? O que a gente vai fazer? Aí você tem duas alternativas. Você tem a de desistir e você tem a de continuar na luta e de acreditar que vai dar certo. É fácil essa segunda? Às vezes não. Às vezes é difícil. Mas se a gente acreditar e se a gente correr atrás, tem chance de acontecer. Agora, se a gente não correr atrás, não tem chance nenhuma de acontecer, porque cai do céu, chuva cai. Mas o resto, Deus nos dá. Mas a gente tem que querer. Se a gente não for atrás, não vem não. Não vem não. E o desespero não resolve. A gente, quando não está com a cabeça, para pensar, para analisar, para ver como é que vai fazer as coisas, 90% das coisas a gente faz errado. Então, isso já, eu falo, já saindo um pouco da questão do testemunho, porque eu misturo mesmo os assuntos. A gente é um bate-papo de mim com vocês aqui, a gente conversando. Mas, assim, para a gente tentar abordar certos tipos de situação. Eu já estou próximo de concluir, mas antes de abordar algumas coisas. Por exemplo, ele falou que eu sou jogador, realmente eu bato uma bolinha. A gente tem uma equipe de futebol de 5, que joga em quadra como se fosse futebol de salão, tem um de futsal, tem algumas regras diferentes. Mas a gente joga pela Associação Paraibana dos Deficientes Visuais. A gente participa de campeonatos, inclusive vai ter um campeonato agora em abril aqui em Campina Grande, lá no Estadual da Prata. Vão vir as melhores equipes do Nordeste, vão vir jogadores de seleção brasileira, de futebol de 5. Então, é muito interessante. As pessoas dizem: mas como é? De novo, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Como é que sabe jogar bola? Com os pés. Primeiro. Mas como é, tal, que ele acerta o gol, como é que ele sabe botar a trave, como é que ele sabe botar? Se eu falei aqui para vocês que eu ando na rua, que eu vou pro trabalho, eu vou... Lógico que lá eu não vou com a bengala. Mas como eu disse, a bengala não diz onde é. A bengala é só para livrar dos obstáculos. Mas se eu ando nas ruas, que é um espaço muito maior, eu vou pro meu trabalho, numa quadra que o espaço é de 40 metros por 20, isso não é difícil, esse deslocamento. Aí a bola, como é que você escuta? Não tem ninguém falando dentro da bola igual no computador nem no celular. Mas tem uns guizos, umas esferas de ferro, fazem um barulho como se fosse um chocalho. A bola rolando, você escuta para onde a bola está. E aí tem o treinador para orientar o time. O goleiro não é cego. O goleiro cego era garapa, né? O goleiro cego não dá. Aí as pessoas perguntam: e o goleiro vê, leva o gol do cego? Claro, quando chuta com o pé, a bola no pé tá a mesma força. Não tem. É engraçado, surgem muitas perguntas interessantes nesse sentido, que vocês não fizeram, mas como outras pessoas já fizeram, eu já aguardo e já vou fazendo mesmo e respondendo. Então a gente joga assim. Rogério. Sim. Teu nome é? Valcir. Sim. É só uma pergunta. No caso do futebol de 5, também tem um gandula, o que vai repor a bola na quadra? Não, porque é o seguinte, no futebol de 5, o que é que acontece? Uma das regras diferentes é porque ela não tem lateral. Ela tem uma banda, mais ou menos nessa altura aqui, que a bola não sai na lateral, tá entendendo? Ela só sai na linha de fundo. Como é na quadra, sai na linha de fundo, o goleiro mesmo vai lá e pega, ou o próprio juiz devolve pro goleiro,
Aí também não tem escanteio. Não, escanteio tem. Justamente, se não tivesse escanteio, ficaria igual o showball, né? Que a bola bate na praia que tem. Realmente o esporte é o showball. Não, escanteio tem. Se a bola for na linha de fundo, beleza, escanteio. Não tem o lateral, só tem a banda que é de madeira, nessa altura aqui. E a bola só se passar por cima, aí que sai é lateral normal. Aí bater do lateral normal. Mas em geral, como o cego não faz gol de cabeça, a bola é mais pelo chão mesmo. Quando a bola para. Aí é um pirinete danado, isso. Às vezes para o cabelo. Parece uma centopeia, um monte de pé rodando no meio do campo. A centopeia é pé, um povo, cheio de pé, né? Mas é interessante. Mas assim, se ela parar, aí vem a sensibilidade do árbitro. Se o juiz perceber que está próximo e que alguém vai encontrar aquela bola rapidinho, num prazo de 2 segundos, 3 segundos, beleza. Se não, ele para o jogo e dá uma bola ao chão lá e recomeça o jogo. Pode acontecer. Às vezes acontece. E quando acontece é esse tirinete mesmo. Quando acontece é um danado. E é muito interessante. O jogo ele tem uma comunicação muito legal. Os jogadores têm que se conversar, têm que se falar para pedir a bola. Eu tenho que pedir a bola aqui, senão o cara não vai saber onde eu tô. Aí vem a comunicação. Da mesma forma, o goleiro tem que orientar: Marcos, o cara está à tua direita, à tua esquerda. Rogério, esquerda, Rogério, direita. E aí é bem dinâmico o jogo. O jogo ele não pode ter barulho da torcida. A torcida só pode vibrar quando é gol. Aí beleza, mas porque se a torcida fica lá, olê, 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 a bola passando pra lá, pra cá, pra lá. Aí não adianta, não tem conversa. Se for assim, tchau pra galera. Não tem guaré não. Então, gente. Rogério. Sim. Plínio, meu nome. Beleza, Plínio. Em geral, os jogadores se respeitam mais, tem caso de expulsão. Rapaz, é a mesma coisa. Isso eu falo tanto. Não tem esse negócio, não. O mais difícil, o cara não fica xingando muito o outro dentro do jogo, porque ele não vê se o juiz tá perto. Aí tem mais por conta dessa situação. Mas o jogo é brigado da mesma forma. Tem rivalidade da mesma forma. Não tem esse negócio não, tá entendendo, né? São competições normais, assim como acontece que foi muito interessante você tocar nesse tema, até para abordar uma outra coisa. Às vezes, as pessoas, na vida em si, acham que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência, ela está livre de ser um mau caráter, ou de ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Não. Do mesmo jeito que existe um cego que é uma pessoa boa, existe uma pessoa ruim. Eu continuo sempre dizendo, o fato foi interessante a sua pergunta para a gente levantar essa questão. Não o fato de Deus ter tirado a visão de alguém, não tira a ruindade não. A ruindade, se o jogo tiver de ser, vai ser. Não altera, tá entendendo? E voltando para o futebol, é isso. O jogo é a mesma disputa, é a mesma força de vontade, é a mesma determinação. Não tem. Todo mundo quer ganhar. Independente de qualquer situação, todo mundo quer ganhar. Infelizmente, não ganha todo mundo. Mas que todo mundo quer ganhar, quer. Inclusive agora eu vou saindo daqui, eu vou para casa para me organizar para ir treinar. Que tem treino hoje, que o campeonato tá chegando. Se não é só pé no lombo, meu velho. Se não é só levando pé. Aí ninguém gosta, né? Mas faz parte do futebol, né? Mas, para concluir mesmo. Pergunta? Não, se tiver pergunta, vai se embora. Flaviana quer perguntar. Então vamos lá. Capricha. É Flavinha, meu nome. Certo. Qual foi tua emoção de pegar na taça da Copa do Mundo? Não, eu não peguei. Foi muito interessante a pergunta também, porque isso é uma propaganda que foi feita da Coca-Cola, que aparecem os jogadores da seleção brasileira de futebol de 5 pegando na taça da Copa do Mundo. Que até na propaganda o Ricardinho, que é o melhor jogador do mundo, hoje é do Rio Grande do Sul, melhor jogador do mundo de futebol de 5, ele dizendo que quando ele era criança, ele dizia que queria ser jogador de futebol. E as pessoas diziam, como é que tu vai ser jogador de futebol se você não enxerga, não sei o quê, bababá, aquele negócio todo. E aí ele se tornou jogador de futebol de 5,
Já foi campeão mundial, campeão de Paralimpíada. É um fenômeno realmente ele. E ele dizia que tinha um sonho de pegar na taça da Copa do Mundo. Sendo que a taça da Copa do Mundo só pode ser quem pode pegar os atletas que são campeões do mundo e chefes de Estado, seja presidente de um país, uma coisa desse tipo. E aí, a Coca-Cola, uma empresa fortíssima, né, patrocinadora da Copa do Mundo, levou essa taça para fazer essa propaganda. E ele foi o porta-voz da seleção, mas todos os atletas da seleção pegaram na taça da Copa do Mundo. E realmente deve ter sido uma sensação fantástica, né? Além de você ter uma sensação de tocar em algo que é restrito a poucas pessoas. Então deve ter sido muito legal para ele. Vamos ver se eu pego pelo menos na taça do campeonato que a gente vai jogar agora. Já vai ser bom demais se eu pegar nessa taça. Mas, alguma pergunta mais, alguma questão, fique à vontade, viu? Plínio de novo. Vamos lá, Plínio. Quantos irmãos você tem? Se tem mais alguém com deficiência em tua família? Não, eu tenho um irmão, uma irmã e o sorteado foi eu. Não tem mais nenhum com deficiência visual não em casa não. Apesar que eu brinco com a galera. Eu digo, o único que não é deficiente visual aqui em casa sou eu, porque vocês tudinho usam óculos. Só quem não usa óculos sou eu. Então eu nem uso, nem vou usar. Se eu for lá no oftalmologista, ele vai dizer que está primeiro aqui. Não mudou nada, desde que eu nasci, não penso que quiser. Mudou nada, o grau continua o mesmo. Okay. Mais alguém? Mais alguma coisa? Lúcia, você toca algum instrumento? Não, eu brinco, às vezes pego um instrumento de percussão, uma pandeirolazinha, mas eu já brinquei por aí, eu já fiz parte de uns grupos de pagode, cantando, dando uns gritos aí. Também gravou alguma coisa de forró, tinha uns amigos que a gente tocava por aí. A gente fazia raiva. Eu não para tocar não, mas dava uns gritos para fazer raiva ao ouvido do povo. Inclusive os amigos meus ainda tem esse grupo hoje, mas hoje devido à falta de tempo, que eles além de tocar, às vezes tocam principalmente hoje eles tocam todo tipo de música, tocam forró, aí nessa época de São João, tocam muito, aí pega horário de trabalho, tem questão de ensaio também. Aí hoje eu não faço parte mais, mas eu gosto muito de música, apesar de não ser um grande cantor, de vez em quando dava uns gritos lá pro pessoal. Mais alguma pergunta? Cri. Então podemos. Então, gente, é o seguinte, para concluir, espero que algo do que foi dito possa servir em algum momento, se não hoje, mas em algum momento possa servir para a vida de algum de vocês, que o objetivo é esse. Quando a gente vem ter um bate-papo com vocês, a gente vem para compartilhar. Ninguém é dono da verdade. Não obrigatoriamente vocês têm que concordar com o que eu falei. O mundo é assim. Ninguém é obrigado a concordar com o que o outro diz. A gente tem que respeitar. Respeitar é uma coisa, concordar é outra. Mas eu acho que o respeito é fundamental. Mas, para terminar, eu vou fazer duas coisinhas. Primeiro, eu vou usar, falando mesmo, o refrão de uma música de Gonzaguinha, que tem uma letra muito interessante, que eu acho que a gente tem que levar para a vida da gente e tentar fazer com que isso aconteça realmente. Que ela diz assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Então, que essa mensagem fique para a gente, para que a gente possa tentar fazer da nossa vida, independente das dificuldades que a gente tem do dia a dia, dificuldade de trabalho, dificuldade no trabalho, dificuldade nas relações com a família, dificuldade da gente tentar se levantar e buscar sempre algo melhor para a nossa vida. E a segunda coisa, eu
independentemente da religião de cada um, eu creio que existe um Deus. Então eu gostaria que a gente se levantasse para a gente rezar um Pai Nosso, porque todos nós, enquanto cristãos, puder juntar, fazer, não sei como é que está a posição das cadeiras, mas se a gente puder juntar todo mundo. Então, estão enfileirados de 5 em 5. Se a gente fizesse um círculo, não sei, dá meio. Se der pra gente, se não, já entrega o microfone. Só um minutinho. Vale salientar que eu já participei de outros momentos como esse, mas eu nunca juntei o grupo para fazer isso. Essa é a primeira vez que a gente está juntando. Então, gente, para que, como eu falei em todo o momento, independente da religião que cada um tenha, o mais importante é que a gente tenha a certeza que tem alguém por nós. Tem alguém por nós. Às vezes a gente pensa que não quando está num momento difícil, mas acredito que a gente tem. Então, o Pai Nosso, que é uma oração que Ele mesmo nos ensinou, acho que vale bem para a gente concluir esse momento. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, como eu não vi ninguém, mas eu quero dar um abraço em cada um. E que cada um possa se abraçar desejando um sentimento de paz. Ok? Muito obrigado aí pela essa apoio. Valeu, Cleide. Obrigado aí pela apoio. Eita, tá se aproveitando, né? Ah, já? Tá certo. Então não é mentira que eu fico no outro. Não, eu já peguei muito presencialmente. Eu peguei muito lá, pego sempre ônibus, Faltou eu. Conhece? Quem tá faltando abraçar? Você é a seleção brasileira, mas Não, só não. ainda chegou a... Não. É porque é o seguinte, hoje está praticamente profissional, né? Se a gente hoje em dia, quem está na seleção não faz outra coisa. Que dedica só... É praticamente dedicação exclusiva. Graças a Deus está chegando, agora infelizmente não está chegando nas associações. A seleção tem recurso, mas, por exemplo, as associações, infelizmente, não. Mas tem clubes também. É justamente os clubes são as associações. Tá entendendo? Porque as associações não trabalham apenas com, trabalham com a inserção social, e entre essas coisas tem o esporte. Só mais uma atividade. Rogério, eu quero agradecer aí a sua presença, você se dispôs a vir e dar essa contribuição para a gente, tá certo? Quero dizer a vocês que fora tudo isso que ele contou, teve outras dificuldades. Ele não falou aqui, não mencionou. Esqueceu? Tem tantas dificuldades que ele superou e que serve pra gente como... Rogério, aos 11 anos de idade, ele teve diabetes. Mas eu sou diabético, bem lembrado. Bem lembrado. Então ele é insulina dependente, né? E ele mesmo controla a sua diabetes, ele mesmo faz a medição das suas taxas e ele mesmo aplica a insulina, né? Porque senão, como eu viajo, não tem que levar uma pesada, tá complicado, né? Gastou o dinheiro todo em grana. Aí não tem que ajudar, né? Então, Rogério, você serve para mim como um exemplo de vida, tá certo? E espero que as pessoas tenham captado essa mensagem. Algumas de vocês, que é o pessoal que veio para contribuir aí nesse trabalho extra, vão sair aí, vão estar aí
para fazer outras atividades. Então, não desistam nunca, né? Outras de vocês vai estar saindo daqui para uma vida nova, uma voo solo, né? E se Deus quiser também vai empenhar essa função com muita dignidade e com o apoio dele você vai vencer, tá certo? Então, que isso sirva para a gente crescer, tá? Esse momento eu quis proporcionar para que vocês pudessem ter uma motivação a mais. Então, quero agradecer ao pessoal da Milênio, que já é funcionário, tá certo? Que é constante, pela sempre força que tem nos dados, que a equipe, né? Porque o trabalho não é de um só. Às vezes uma peça não funciona, atrapalha todas as outras, né? E quando a engrenagem funciona, então tudo acontece. A gente consegue vencer, como venceu o trabalho natalino, né? Como a gente venceu agora o IPTU e como tantos outros que vão vir, que a gente vai vencer. Então, obrigado a vocês por esse apoio e por essa ajuda. Bom, a gente vai servir agora um lanchezinho, tá? Um refrigerante. E muito obrigado a todos. Valeu. Cadeira de roda, viu? Ah, beleza.